Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um Authenticast, que é o podcast da Authentic. Nós estamos aqui direto dos estúdios da Authentic, aqui em Celebration, na Flórida. E hoje nós temos o privilégio de ter mais uma pessoa aqui, que é uma parceira nossa de confiança, que é a Sandra. A Sandra, que é especialista em financiamento e veio trazer bastante informação boa aqui pra gente, não é não, Sandra? Perfeito! É minha honra, prazer de estar aqui com vocês também. Como já tinha prometido, estamos há algum tempo combinando, agora está... Verdade, até que enfim que deu certo, agora viu? Estamos realizando. E você aí que tem dúvidas sobre o financiamento, quer saber tudo que passa por trás do financiamento, do processo, nós estamos falando aqui com uma pessoa super experiente, que tem várias credenciais, não sei se é assim que fala, ou, assim, é preferida da Lennar. Eu acho que isso já é um ponto bem importante. Nós vamos falar um pouquinho mais. Fique ligado. E se você não seguiu a gente ainda lá no YouTube, entra lá, aperta o sininho, segue a Authentic, segue o meu canal, que é o Thiago Ferreira, que lá que a gente coloca os podcasts. E também, se você quiser escutar no seu carro, no seu celular, na academia, nós temos aí no Spotify. Só coloca lá Authenticast que você vai conseguir assistir os nossos podcasts de uma forma íntegra, tá bom? Vamos lá, gente. Sandra, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. E esse tópico é um tópico que muita gente tem várias dúvidas, né? E é o facilitador da gente criar riqueza aqui nos Estados Unidos, né? O financiamento é o jeito que eu uso, né? Inclusive, a gente tá fazendo... Você tá fazendo financiamento para mim, né, Sandra? Sim! E a gente usa, assim... Cliente VIP. Olha só, você vê, gente? A gente usa essa forma, né, o financiamento, para montar riquezas nos Estados Unidos. E não é uma fórmula que eu estou inventando, que eu estou falando, mas já está em livros já há muitos anos. E a gente só vem se capacitando, estudando e copiando. E a gente quer ensinar vocês aí também. E hoje, Sandra, a gente queria entender um pouquinho mais quem é você, essa questão que você ser preferida da Lennar e de outras construtoras também, porque acho que as pessoas não sabem. É fácil, Thiago. É ficar 24 horas, 7 dias da semana disponível. Saio até do banho para fazer pré-approval. Nenhum corretor, nenhum vendedor da Lennar pede uma venda, então todo mundo gosta de mim. Aí eu sou a preferida. Sandra, eu falo para você, gente, ó. Vocês querem saber uma pessoa que trabalha, é a Sandra, viu? Eu trabalho também, trabalho bastante. Mas acho que você ganhou de mim, viu, Sandra? Eu trabalho bastante. É que empréstimo tem... O empréstimo além da frente, né? Que é a parte que a gente participa, que tem uma comunicação, existe uma estruturação, um exército por trás que o cliente nem acompanha. Então, tem bastante sistema também. Né? É uma responsabilidade muito grande, né? Então, assim, depois de 2008, muita coisa mudou, né? Você estava no mercado antes de 2008? Não, eu tenho somente 6 anos de mercado. Nossa, cresceu rápido, 4 prêmios nacionais o ano passado, dos 340 e tantos mil loan officers dos Estados Unidos. Eu tenho 4 prêmios que me colocam entre os 4 de maior desempenho do país. Muito legal. Não, assim, eu falo, gente, vale a pena, porque pelo menos trabalha tanto, tem uma... até que é interessante. Tem que ter algum resultado, é gratificador ver lá, ver os troféus lá. Mas é com bastante dedicação, porque não é um produto de prateleira, né, Thiago? Não. Empréstimo não é um produto de prateleira. É um produto que você monta. É como um projeto de uma casa. Você desenha, aí você coloca em construção, e aí aquele todos os dias ali de você alimentar, o que cada programa... Como é que fala handcraft em português? Artesanal. E ele é um projeto. Então, não é um produto que você pega numa prateleira e coloca na outra. Não. E ainda você tem que caminhar junto com o cliente participando, o cliente entendendo. A comunicação é muito importante. Então, tem muitos requisitos. Né? Com certeza, com certeza. E, assim, quando eu conheci a Sandra... eu fiquei até impressionado, porque eu lembro que foi até um cliente... Esqueci o nome dele agora. Mas Sérgio. O cliente Sérgio, ele ligou pra mim num domingo e falou: Thiago, essa Sandra fica mandando mensagem pra mim, pedindo um monte de documento. Hoje é domingo, eu tô aqui com a minha família. Pelo amor de Deus, bicho, o que você foi me arrumar aí? Mas depois ele acabou gostando de mim no final, né? Com certeza. Não, mas aí na hora eu falei assim... Aí eu fiquei olhando e falei assim, cara...
Interessante isso, hein? Aí eu liguei pra ele, ele mandou mensagem, né? Eu liguei pra ele, eu falei assim, ô Sérgio, glória a Deus, amigo, que ela tá te mandando. Eu lembro dessa conversa. Ela que tá cuidando. Ela tá mandando no domingo, putz, parabéns, porque se fosse outro não ia mandar não, viu? É verdade. A gente sabe que aqui nos Estados Unidos existe uma frase contratual que é times of essence, né? Como é que fala isso em português, Sandra? Eu não sei se você sabe. Times of essence é tempo... É o tempo dedicado para o essencial. O tempo precisa ser respeitado dentro de um contrato. É uma palavra legal, né? Que se você adicionar isso num contrato, times of essence, tipo, significa que todas as datas do contrato precisam ser cumpridas. Exatamente. Né? Não, e esse aí é um ponto, Tiago, que aconteceu no ano passado. Nós vivemos em torno da data de fechamento. Você sabe que isso aí é uma coisa importantíssima, né? Então, não se pode falhar. Não se pode falhar pela construtora, pode ser revenda, não se pode falhar. É algo muito sério. É a confiança que vocês têm, inclusive, em nós. Não somente o cliente, mas vocês também, que que vai tudo ocorrer bem, né? Claro. E por mais que tenha um exército, nós temos um time grande, tem um exércitozinho por trás, a minha função, ela é como se eu fosse, por exemplo, o cirurgião, tá? Então, por mais que você tenha vários instrumentistas e todos, tem uma parte que tem que ser eu que tenho que fazer. Então, se eu pego um número muito grande de contratos para fechar num período X, e eu tenho mais, eu posso pegar contratos de construção nova para fechar em 1 ano, tá? Só que o processo fica dormente até 2 meses antes. O processo fica ativo 2 meses antes. Então, se eu tenho um número X de contratos para fechar num período tal, eu faço a conta, não fecha. Eu tenho que trabalhar os 7 dias da semana para que todos fiquem prontos. Porque times of essence. Times of essence, exatamente. E a gente sabe, né, o tanto que... Nós tivemos com a Lenar, que inclusive nós fizemos um podcast com a Lenar. Se você não assistiu ainda, entra lá no nosso canal para você assistir. A Lenar veio falar um pouco aqui, né, como é que funciona. A gente conversou um pouco sobre as multas que a Lenar aplica. Né? A Lenar era a primeira construtora, a maior construtora nos Estados Unidos, agora já está como segunda, mas está ali sempre, né, uma das maiores aqui, pelo menos, né? É D.R. Horton. É D.R. Horton, exatamente. E aí, assim, a gente sabe que não só a Lennar, mas Merriman Homes, Pulte Homes, Taylor Morrison, eles são rígidos. Sim. E eles cobram multa, né? Mas isso é que eu tento. Eu sei que é um pouco complicado, principalmente, Thiago, nós trabalhamos com vários mercados, mas nós temos um mercado de estrangeiro enorme, gigante juntos, né? Sim, nós temos, aliás, um ano muito a comemorar, graças a Deus. Graças a Deus. Mas eu sei que é complicado para o cliente falar, mas eu estou comprando um móvel no exterior, parece que eu só tenho obrigação, não tenho direito nenhum, é tudo ordem. A realidade é que a operação é enorme. Então, como nós trabalhamos, né? O meu sócio já é preferred lender da Lennar há 10 anos, né? Desde que eu comecei, nós demos essa conta. Nós entendemos de onde eles vêm. Se eles deixam todos à vontade, cada um para marcar suas datas, levar no seu passo, entrar e sair de contrato facilmente, eu te falo que eles já não estariam mais em negócio. É verdade. Não, eles não têm a condição. Então, todas as regras que eles colocam, pode parecer às vezes, é justamente para que todos, tanto, por exemplo, você sabe que eles vão, se tiver atraso, vai ter a multa de $300 por dia. Se passar o mês, vai ter a multa de 1%. Eu tive poucos, mas é dolorido quando eu vejo que um cliente tem que pagar. Então, o que acontece? Tanto você quanto eu, nós vamos instruir o nosso cliente ao máximo, por favor, não se coloque nessa situação. E se ele não enforçar, se cada vez que for acontecer, a direção da Lennar faça o que nós adoraríamos, vou perdoar, você ia relaxar ou você ia cobrar do cliente? Nós íamos relaxar, não é? Com certeza. E o cliente fala, não, eu não posso nessa data, é formatura do meu filho, é o casamento da minha enteada, não é? Seria isso. Então, faz parte. Imagina quantas casas que a Lennar fecha, esse número não tem. Agora, em novembro, acho que eles estão fechando uns 400, mais ou menos. Tá. Só em Orlando, não, nós né? estamos falando de divisão de Orlando. A Lennar, acho que eles fecham. Lennar, Estados Unidos, acho que alguma coisa em torno de uma casa a cada 5 minutos. A cada 5 minutos. Então, imagina se for ter que ajustar. E você sabe... Eles dependem de gente para trabalhar. Muita aí tem que ajustar tanto de agenda que vai precisar ajustar, né? Então... E a construção também, Thiago, você sabe, né, que a construção é um assunto que um projeto desses, ele fica pronto. Cada dia que não fecha a venda
é juro de dinheiro que eu... Exatamente. Assim, então é uma operação enorme. Então tem uma razão das regras. E aí tem o custo, né? Porque uma das posições que a Lenar tomou, né, no mercado é de ter preço. Né? Sim, e para ter preço é isso. E aí ela tem que ter, né, toda essa questão aí que para ela manter o preço, ela precisa... É uma operação organizada. Operação organizada. E tipo, fechar no dia. Porque se ela não fechar no dia... É prejuízo. Ela vai... É prejuízo. Vai estar pagando condomínio, vai estar pagando IPTU, vai estar pagando a casa parada lá. É prejuízo para eles. É prejuízo. E eles realmente... Eu acho que respeito sempre é bom e só adquire. Mas se nós temos, por exemplo, 30 fechamentos num mês, se a gente não conseguir fazer a direção envia um e-mail falando assim, inaceitável. Mesmo que eles cobrem a multa, vamos dizer que passou o mês, mesmo que eles cobrem 1%, $300 por dia, eles não vivem de multa. A multa é só para todos nós levarmos a sério que não é para ultrapassar a data. Mas não é disso que eles vivem. Então, nós ainda levamos lá. Fala, poxa, eu não fechei 29 aqui, tudo na data 1 só. Não importa. Bem, inaceitável. Exatamente. É assim, a forma de grandes empresas. Né? Unacceptable. Exatamente. Eu acho assim, a maioria dos nossos clientes, né, são pessoas super bem-sucedidas, cabeça aberta, e sabe que, né, para você operar, são empresários também. E assim, sabe que precisa ter regra, né? Senão o negócio não funciona. Agora, Thiago, você falou algo bem interessante, viu? Os nossos clientes são comprometidos. Sinceramente, o cliente, nesse sentido, nós fazemos juntos. Aliás, eu quero aproveitar para agradecer pelo excelente time que você tem. Louco, obrigado. E fica à disposição, porque os empréstimos, a questão da compra, na parte que você se envolve, ela vai muito além de empréstimo, né? Eu estou envolvida na parte do empréstimo, mas você está cuidando do cliente, assessoria para ele abrir empresa, você está cuidando do cliente, como é que vai ser a administração da casa, dos aluguéis depois. Aliás, você está cuidando assim, eu sou uma parte do seu assunto, de um assunto que você tem 10 quesitos. Mas na parte que eu estou envolvida, que é a do financiamento, é algo muito estruturado, com muitas regras. A comunicação é importantíssima. Então, como você tem um time que está ali... Tiago, eu não preciso me preocupar. Por exemplo, se acontecer, um cliente está comprando uma propriedade, ele não quer saber que você tem 500 grupos de WhatsApp. Ele coloca uma pergunta, se em 10, 15 minutos não está respondido, eles ficam ofendidos. Então, quando nós temos, todos os que nós temos com vocês, se alguém do meu time não entrar imediatamente... Tem alguém do seu time lá, mas com nível, sabe? Tem os nossos queridos lá, eu mando a mensagem de lado. Tá podendo, hein? Tá sabendo, hein? Respondendo lá, assim, ao nível como se fosse um profissional de mortgage. Então, olha, eu agradeço. Ajuda imensamente o meu trabalho, o trabalho do meu time, e que felizardos que são os clientes também, que tem toda essa assessoria. Tudo é explicado e ele tem ajuda em todos os assuntos. Que bom, a gente faz o cliente juntos. Com certeza. Eu acho que essa parceria de estar todo mundo falando a mesma língua é importante, né? E dos pilares da Authentic é a qualidade no atendimento, porque corretor todo mundo é. Né? Imobiliária todo mundo tem. Então, assim, você ser só mais um, né, não é o caso aqui da Authentic, realmente a gente fazer a diferença, né? Fazer uma diferença. Esse atendimento de excelência. E assim, vender casa é fácil. Exato. O difícil é fechar, né, Sandra? É verdade. Vender casa nós até... Nós passamos umas histórias esse ano, né, Thiago? Que é até uma coisa que nos aproximou muito, porque você tem que colocar as suas regras, eu também tenho que colocar as minhas, mas, então, na verdade, nem fica claro. Às vezes, o cliente, eu acredito que o cliente... Porque não é isso que nós vamos ficar expondo. Mas eu sei quanto você faz para tudo dar certo para o cliente e você sabe o quanto nós fazemos. Muito acima dos clientes imaginam. E aí nós lá atrás, passando cada casa, fazendo ai, Thiago, eu gosto muito da nossa parceria, porque o cliente nunca vai saber o que nós fizemos por ele, mas tanto vocês quanto nós, a gente vai além do que tal para que tudo dê certo, né? Porque é a nossa satisfação depois. Às vezes a pessoa não sabe. Porque, né, é muita informação. Não sabe que vai... Eles não sabem o que... Não é o caso falar, ele não vem ao caso muita falar, informação. É muita informação. E depois, assim, é tão técnico, às vezes, que o cliente nem vai entender
entender a linguagem, fala assim, estão tentando me convencer de alguma coisa. Então não precisamos, mas eu sei o que você fez e você sabe o que eu fiz. Com certeza, não com é? certeza. Isso é gratificante. Porque a gente não tá só pra ganhar dinheiro, né, Sandra? Aquilo que eu sempre falo com você. Eu falo assim, o Thiago já provou isso pra mim, viu? Uma coisa, uma pessoa falar, é bonitinho, eu chegar lá e falar, eu sou muito bacana, eu faço bem, mas eu já vi isso fazer de verdade. Fazer bem usando o próprio bolso e o seu tempo, tirar o tempo da sua família pra uma causa sair bem, isso é fazer o bem de coração. Mesmo, de verdade, na prática, não é só na palavra, né? Que bom, esse assunto aqui tá bom demais, gente. Vou falar pra vocês que a gente tem uma listinha aqui de perguntas de clientes. Vamos lá! Né? Que os clientes sempre mandam até aqui pra gente, tudo, e nós fizemos essa questão de ter essa lista, né? E a primeira pergunta que nós temos aqui, Sandra, o financiamento para estrangeiro e para residente também é fácil? O financiamento para estrangeiro, ele acaba sendo bem mais fácil do que pro residente americano. Porque a parte do desafio é que uma pessoa simples, americana, com um salário somente o suficiente para pagar o empréstimo da casa que está morando e para as necessidades básicas da sua família, e com uma entrada bem pequena, ele tem até condições de comprar uma casa. Esse não é a condição do estrangeiro. O estrangeiro que está comprando uma residência em outro país é alguém que ele é abençoado, já está numa condição, entendeu, financeira muito boa. Você sabe que a maioria dos nossos clientes podem até comprar à vista, né? Mas claro. compram um financiamento que vale a pena. Sim. Então, o que acontece? O estrangeiro, ele está dando uma entrada mínima 25% a 30%. Isso faz com que os programas que estão disponíveis, só nesse fator, tem uma parte. E outra coisa, o estrangeiro também sempre tem que mostrar as reservas. Sim. 12, 15 meses. Que você sabe o que é. Que após ele pagar a entrada, paga os custos de fechamento, ele ainda tem um excedente de liquidez em conta de pelo menos 12 a 15 meses do que é o custo mensal da propriedade, em juro principal, seguro e IPTU. Só aí já faz uma triagem que a pessoa não pode ser uma pessoa que está muito apertada. Como o banco, a entrada é maior e ele tem essas formas de verificação que o cliente, né, ele tem condições, gera menos risco. Então, as taxas são, na verdade, pode vir a ser, em muitos dos casos, ainda menor do que para os americanos, porque ainda o cliente estrangeiro, nós não precisamos puxar o reporte do crédito dele, né? Então, você sabe, a pessoa está aqui, pode ter muito dinheiro, pode ter um emprego ganhando bem. Saiu, está baixo o score, a taxa fica super alta. E o brasileiro não tem. Então, por várias razões. Então é mais fácil. É mais fácil e a taxa estrangeiro do que para o americano. É mais fácil, é mais fácil. Ó, estão escutando aqui da boca de uma pessoa especialista, só faz isso de manhã, tarde, noite e final de semana ainda também, viu, gente? Inclusive, por essa razão, até você saber, por exemplo, pré-aprovação, né? Como eu tenho muita experiência, você sabe que eu tendo as informações, que são básicas informações, eu consigo em 10, 15 minutos fazer uma pré-aprovação para vocês, para o estrangeiro. Com certeza. Quando vocês me procuram, é um cliente doméstico e é final de semana, o que eu falo? Eu envio e-mail, a aplicação o cliente vai fazer, mas nós vamos trabalhar na semana que vem, porque são um dia inteiro, ou, sabe, às vezes 2 dias para juntar todas as informações, porque é todos aqueles critérios. Ler os impostos, porque aqui não tem o critério de aprovação, ele tem que ser baseado em todos aqueles documentos originais, né? Sim. Tudo que está no credit report, tudo que está no imposto de renda, tudo que está nos documentos. Então, é bem mais fácil para estrangeiro. Bem mais fácil fazer financiamento para estrangeiro do que para residente. Sim. Legal? Vamos lá, pessoal. E é verdade que estrangeiros pegam juros muito mais alto do que residentes? Não, é o contrário. Não é verdade. Porque como o estrangeiro ele tem que dar no mínimo 25%, 30% de entrada e as reservas é por um período mais longo, 12 a 15 meses. Reservas, você sabe o que são. Sim. Ele tem que ter excedente em conta. O risco do banco o risco do banco é menor do que às vezes é com algum americano. E como não estamos suscetíveis, a taxa está relacionada com a pontuação do crédito da pessoa no reporte, no credit score, o brasileiro, a taxa é menor. O brasileiro não, o estrangeiro. Que aprova a taxa, na
em muitos casos, é menor do que o americano está pagando. Muitos casos. Assim, a gente pode tirar exceções de quando é um americano que está comprando uma casa para morar, que é o primary residence, que tem o imposto, 800, os scores certinho. Né? Então, todo documento bonitinho, no melhor caso cenário, a gente pode considerar algumas taxas menores. Mas se a gente colocar de uma forma geral, é mais barato o juro para financiamento para estrangeiros do que para residentes. É isso? Você passou por uma experiência recente e você é um processo perfeito, né, de organização. A tua taxa foi melhor do que dos estrangeiros? Não foi. Não foi melhor. Poxa, eu já peguei taxa maior do que estrangeiro. Já peguei. E você tem um processo perfeito. Tudo certo no teu credit score, altíssimo. Então você tem todos os quesitos. Mesmo assim, todos os clientes lá, poxa, meus clientes estão pagando melhor. Isso, não é, Thiago? Pessoal, ó, eu tenho algumas casas minhas financiadas mais caro que vocês, viu? É verdade. E assim que é, não tem o que fazer, né? É assim, que eu acredito tanto no produto que a gente vende que eu vou comprando as casas, né? E aí, hoje eu já não tenho renda suficiente para comprovar essas casas, tudo que eu tô comprando. Porque... Aí nós vamos entrando no outro tipo de financiamento. Exatamente. Né? Mas são muito bons. Esses outros. São bons ainda, com certeza. Com certeza. Muito legal, Sandra. Tem outra pergunta aqui de um cliente nosso, que existe alguma forma de comprar imóvel sem colocar um centavo do bolso? Nós estamos falando que residente dos Estados Unidos, obviamente nada disponível para um estrangeiro nesse sentido, a não ser que tenha um investidor por trás de algo que eu não uso um programa. Certo. No caso do residente americano, é possível, tá? Desde que faça junto com um programa para pessoas com maiores necessidades financeiras, dentro de um condado, de uma cidade, ou alguma programação de uma ajuda financeira. Tá? Não tem almoço grátis, chama então. Down Payment Assistance. Mas tem várias... É complicadinho o processo, tem várias verificações. Tem que ser mais legal. Cara, tem os mortgage insurance. Assim, é só realmente para uma pessoa que ela tem um salário que vai ser o suficiente para cobrir as despesas e ela quer muito realizar esse sonho da compra e ela não tem realmente o valor. Ela tem que escolher a propriedade que está dentro dessa comunidade para pessoas com mais necessidade, mas existe para quem está comprando a residência para morar. Mas eu acho que é bom a gente abordar aqui, dessa pergunta, que para a maioria dos nossos clientes não vale a pena, né? Porque esse tipo de financiamento, mesmo assim, e às vezes não qualifica também, né, Sandra? Porque a qualificação... Não, tem que provar que a pessoa tem necessidade. Tem que provar que tem necessidade financeira. Tem que provar uma constância de recebimentos também, porque se você não tiver nada... É totalmente documentação completa. Então, o cliente, ele não é que ele pode ganhar pouco, mas ele tem que estar com o emprego há mais de 2 anos, ou se for empresa, a documentação tem que estar tudo nos impostos, o que ele ganha. E assim... Para você que não sabe, existe um seguro que é o PMI. PMI é se você der 20% ou menos de entrada. 20% já não tem. Já não tem, abaixo de 20%. Então, se você der 19% ou menos de entrada, você vai ter um seguro a mais que você vai pagar com a parcela. E nós que somos investidores, a gente está tentando diminuir a nossa despesa. Né? A gente não quer ter despesa. Então, é uma necessidade temporária, ou você quer sair do aluguel, aí valeria a pena. Sim. Mas se você está investindo, o mínimo recomendável para dar de entrada é 20%. Eu acredito, porque 20% só está disponível para o residente americano, mas sim, para que as parcelas fiquem num valor melhor. Porque como você mesmo falou, o investidor ele quer ver um retorno melhor da propriedade dele. Certeza. Então, o ideal é ter pelo menos 20% para dar de entrada. Sim, ótimo. Nós estamos falando também, se você der uma entrada maior, o juro baixa um pouquinho. Sim. Principalmente nos programas para americanos, né? Os bancos regionais, não. Eles não gostam de empréstimo pequeno, então isso não muda. Mas os sistemas, né, como o da CrossCountry, os sistemas que são a base do sistema americano, a plataforma da taxa, ela lê o programa todo. Então, o credit score vai interferir, mas também o valor que chama LTV, né? A linguagem do mortgage, que é loan to value, que é se o cliente está dando uma entrada maior, a taxa vai ficar melhor, porque o risco do banco diminui.
Maravilha, maravilha, minha gente. Vamos lá para a próxima pergunta aqui, que é o comprador, né? O que o comprador deve evitar a todo custo para não perder o seu financiamento? O que ele deve fazer para garantir o seu sucesso? Tiago, eu não sei se, assim, acho que essa resposta poderia ser diferente de um profissional da minha área que não fosse eu. Porque, por exemplo, quando alguns dos seus corretores muito bons me ligam e falam assim: ô Sandra, o fulano falou para ligar para você que você resolve tudo. Então, na verdade, é sim, eu tenho saída para... Eu tenho que ter saída, né? Eu não posso falar não deu certo. Né? A não ser que o cliente desista, ou ele fale, não tenho dinheiro de jeito nenhum, aconteceu algo aqui. Senão, por uma questão ou outra da qualificação dele, eu tenho que ter saídas. Por isso que o mais importante, na minha opinião, é o cliente manter uma excelente comunicação, tá? Comigo, com o meu time, com vocês, porque não tem nada que... Nós estamos bem quando nós estamos ali naquele período entre de 2 meses a menos para fechar, não tem informação irrelevante, tá? Eu acho muito... O cliente manda no privado: Sandra, agora tô pensando, vai entrar um depósito na minha conta assim, tá tudo bem. Sandra, agora tô comprando anúncio. Posso comprar uma tal coisa? Eu queria comprar esses móveis. Se é o residente, por exemplo, aqui. Fala, não faz prestação agora, que o teu DTI já tá no máximo. Então, na minha opinião, se o cliente mantiver uma comunicação e ele também, se ficar em dúvida de alguma das instruções passadas por nós, ele vir sanar a sua dúvida, nos procurar do que assumiu que sabe, eu acho que ele ter essa comunicação é importante para não chegar num problema grave. Sim. A comunicação é o males do ser humano hoje em dia, né? Mas é também o maior benefício. E o maior benefício pode ser tanto o sucesso quanto o failure, né? Você sabe que eu gosto muito de algo, né? Tantos anos atrás eu escutei algo e eu sempre gosto disso, que é: nada é problema quando a gente entende. Eu quero dizer assim, o sofrimento está envolvido quando você não entende alguma coisa. Pode ser a coisa que você achava mais difícil. Até uma coisa com um filho, alguém da família e tal. Mas se a pessoa senta para você e explica. É assim, parece que a dor passa. Passa, não passa? Não é? Verdade, a comunicação é maravilhosa. maravilhosa. Se for uma coisa ruim, mesmo que mas se você tiver entendimento da clareza... O sofrimento vem da falta de entendimento. Isso. Então, por isso que até eu falo sempre para os clientes: olha, um dos seus direitos é você entender tudo o que está acontecendo. Porque o que eu faço é muito estruturado, tem muitas regras, mas faz sentido. Você sabe que faz sentido. Fala assim, então, não é para você ficar em dúvida. Não é. Se você ficar em dúvida, por que isso aqui está assim? Por que estão pedindo isso? Me pergunta. Com certeza. Maravilha, gente. Você vê que aqui tem assunto que não para mais, viu, Sandra? Mas, vamos lá. Eu acho que, assim, muita gente, né, pergunta para nós direto, a gente que atende bastante clientes, tudo, se vale a pena comprar um imóvel financiado ou à vista. Então, porque às vezes eu acabo até, apesar de eu só trabalhar com esses empréstimos na área financeira, mas o cliente acaba criando uma confiança, acaba quase que sendo uma consultora para muitos, né? Psicólogo, né? Também, né? Também, faz parte. Mas aí eu sempre que eu falo assim, olha, não existe situação ruim e não existe situação só boa. Existe a situação que atende a sua história, o seu perfil e o seu foco. O cliente que tem um dinheiro investido, que muito fácil hoje, tá? De ter um dinheiro investido, onde está rendendo mais do que a taxa, eu acho que vale a pena ter o financiamento. Porque o próprio dinheiro investido, ele vai ajudar a pagar o financiamento. Né? Com certeza. Então, essa é uma da... Agora, uma pessoa, por exemplo, que é muito conservadora, ela não tem o dinheiro investido, ela está com o valor todo para fazer um pagamento, mas acho que é mais pela mente bem conservadora. Porque os investidores mesmo, Thiago, você vê quantos eles vêm procurar, às vezes, você, por exemplo, e eles vão comprar uma casa à vista, né? Aí, quando eles veem que eles podem comprar 3 financiadas. Exatamente. Então, o investidor que ele está realmente planejando ter mais propriedades, levar mais isso mesmo como uma carreira, eu acho que a tendência é o financiamento. Às vezes pode fazer um financiamento menor, né? Pode emprestar 50%. Menos período, menos prazo, né? Exatamente. Mas eu acho que normalmente vale mais a pena. Por isso, muitos dos nossos clientes, você sabe que eles têm condições de pagar à vista, né? Tem condições de pagar à vista. É que não vale para eles tirar do seu dinheiro investido ou em outros negócios que o dinheiro está rendendo mais para colocar na casa quando o custo do financiamento está mais barato. Eu quero responder essa pergunta também, viu, gente? Porque tô me coçando aqui, que eu tenho minhas opiniões, tá?
Então, assim, se você pegar uma casa, em vez de você comprar à vista, se você tiver o dinheiro à vista, nós estamos falando que você vai ter um rendimento de mais ou menos 5% líquido do aluguel e uns 8% média de valorização. Tá? Então, nós estamos falando de 13% de rendimento ao ano na compra de um imóvel. Tá? Tem casos que são mais, claro que tem que saber comprar, por isso você vai precisar de uma assessoria igual a nossa. Então, se você paga 6,5% de juro e você está rentabilizando 13% com o imóvel, e tem outra, você vai dar 25% ou 30% de entrada do imóvel, que você vai ter valorização do 100% do imóvel. Então, se você, em vez de pegar o dinheiro e comprar um imóvel à vista, você compra 3 financiados, bem comprado, em lugar que vai ter valorização, né, que a gente tem alguns, e você vai ter valorização dos 100%, não dos 25% que você deu de entrada, mais a rentabilidade no aluguel. De acordo, exatamente. Ficou bom isso? Ficou excelente, mas é que você tem vivido isso, né? Isso é que eu faço para mim. É algo que, na verdade, até começou naturalmente, né? Sim, às vezes está recebendo o cliente, daí ele olha e fala, mas eu queria comprar mais casa, mas como é que eu faço? Né? Assim, na verdade, veio até esse conhecimento pela própria experiência, né? Das histórias. Certeza, com certeza. E aí vem mais benefícios, né? Porque a gente que vive aqui tem formas de salvar imposto de renda, que é o cost segregation, por exemplo, que eu faço todos os anos. Então, aí é claro que é um perfil mais arrojado, né? Então, tem pessoas mais conservadoras, então vai ter que saber... Sim. Né? Sim. Eu acho que isso leva muito em conta. Para você também, né, Thiago? Às vezes, quando eu estou conversando com alguém, até na escolha, como existem sempre opções, né? Taxa variável, fixa por 30 anos. Tem que ver, a pessoa mais arrojada, você já sabe que ela vai se sentir melhor dentro de uma situação X. Quando você vê uma pessoa extremamente conservadora, para que você vai colocar uma pessoa numa situação que ela pode dar um certo tipo de ansiedade? Que a ideia é ter paz, né? Então, todos nós temos paz, então vale a pena... Adequar o perfil, com né? Com certeza, a gente se adequar ao perfil do cliente. Com certeza. Eu acho bem importante. Muito importante. Porque a meta é a paz. Colocado, a meta é a pessoa estar em paz com o que ela fez, né? Exatamente. E nós decidimos, né, Sandra, não sermos simplesmente um loan officer ou um corretor. A gente... nós estamos aqui para agregar valor. Né? Então, essa é uma das formas que a gente agrega, conhecendo exatamente a necessidade do cliente, aonde ele quer chegar. Às vezes não é nem tão claro, a gente vai pelos lados assim, conhecendo o cliente ao caminho, né? E a gente vai ajudando ele a atingir os objetivos ou o que é melhor para aquele cliente. Com certeza. É isso, legal. Outra coisa, Sandra, que eu tenho assim, sempre comigo, queria perguntar assim, e talvez até os nossos amigos aqui tenham essa dúvida. Como que o brasileiro é visto aos olhos dos bancos americanos? Olha, eu sou suspeita para você perguntar, porque eu acho que brasileiro rock. We rock. Não, eu tenho o maior orgulho. Falando sério. Brasileiro é diferenciado, viu, gente? Não, eu tenho o maior orgulho. Assim, mas como cliente, potencial enorme, né? O brasileiro, ele, não somente na parte da compra no mercado imobiliário, né? O brasileiro é um grande comprador no mundo todo de tudo que existe de bom e de melhor, né? Sabe? Eu acho que acredito que é respeitado dentro de um shopping center, é respeitado no mercado imobiliário, é respeitado no mercado financeiro, né? E para mim, como cliente em si, também é uma ótima notícia, porque o brasileiro, ele é competente, né? A maioria das pessoas, na apresentação dos documentos, na organização, no entendimento do processo, no raciocínio. Então, eu sou suspeita até para perguntar, porque eu tenho o maior orgulho e eu me sinto assim, porque você está perguntando do cliente, mas eu sou brasileira, né, também. Então, mesmo quando eu estou trabalhando com todos os bancos investidores, ou a própria corporação gigantesca que represento, e eu sou tão bem tratada com aquele tapete vermelho assim, eu sei que eu também estou nos representando bem. Então, olha, não legal, é? Muito não é? Legal, hein? Eu fico muito orgulhosa. Eu vejo profissionais brasileiros com um desempenho excelente em todas as áreas. Muito legal. O cliente adora. Nós temos, mesmo entre clientes domésticos, eu tenho clientes de todos os países, mas a minha clientela é enorme brasileira. Muito legal, muito legal. É sempre um prazer. Eu tenho uma experiência que a gente conhece alguns condomínios de luxo aqui, né, em Orlando, e um deles é o Isleworth. Não sei se você já ouviu falar, mas é inclusive onde a casa mais cara aqui de Orlando foi vendida. E
eu conheço algumas corretoras lá que são americanas, né? Que elas têm uma imobiliária dentro do condomínio. E eu tive algumas vezes lá, ela falou assim, Thiago, aí uma vez a gente tava no carro junto, ela falou assim, impressionante, né? No Brasil só tem rico. E a impressão que dá, né, Thiago? Você já pensou, gente? Mas por isso que eu falei pra você, porque eles se destacam muito aqui. Qualquer, seja no que for, seja as pessoas do ramo de artes, pode ser da indústria de moda, mercado imobiliário, financeiro, eu acho que se destaca bastante. Muito legal. Exatamente o que ela te falou. falou. Então, resumindo aí pra vocês, brasileiro é muito bem visto aos olhos dos bancos americanos, e os bancos americanos querem emprestar dinheiro pra você, meus amigos. Isso mesmo, é isso mesmo. É isso, né? Isso mesmo. Muito legal, muito legal. Sandra, eu acho assim, vamos compartilhar, porque a gente sabe que eu sempre gosto de fazer essa pergunta aqui. Nós somos vendedores, a gente tem que vender nosso produto. Às vezes a gente está atendendo um cliente, está prestando um serviço que seja, e as coisas vão meio para um lado que a gente não estava esperando. Né? Qual o caso trágico que já aconteceu em alguns dos financiamentos que você já participou? Olha, assim... Pode surpresas, às vezes, acontecerem até na própria história do cliente, né? Mas eu sou uma pessoa que, quando chega o problema, já estou pensando que sou eu que escolho a saída. Daí eu já ligo para o cliente e falo, olha, sabe isso aqui que você não podia ter feito, isso aqui aconteceu na sua vida agora, só que a saída, nós temos o plano B, plano C, qual que você quer. Então, eu sou muito proativa, né? Mas já tive... Eu acredito que, para mim, assim, o que foi pior é muito perto do processo do fechamento. É um cliente muito forte e eu ter que fazer ele para um programa muito mais caro, porque tinha muito pouco tempo para fechar, por ter, por exemplo, anotação no Serasa, processo no Serasa, ele não sabia, né? Então, algo assim. Mas é que eu sou a pessoa para achar a solução para os problemas, né? Então, assim... Se o cliente colaborar, tragédia não acontece. Se o cliente colaborar, a tragédia não acontece. Exatamente isso. Legal, muito legal. Deixa eu compartilhar uma aqui também, que eu tive um exemplo de um cliente que ele entrou no avião para os Estados Unidos para fechar a casa dele aqui, tudo certo, e ele, durante o voo, né, nós aqui na Terra descobrimos que ele que foi negado o financiamento dele. Você lembra o que ele fez, Thiago? Fico até curiosa. Foi negado porque ele foi avisado, mas ele ignorou a questão de que ele tinha os fundos dele, tinha que ser source, né? Então, assim, sim, isso é seríssimo. E aí foi um parente dele que depositou na conta dele e iria usar esse dinheiro para pagar a compra da casa. E o banco falou, não, esse dinheiro nós vamos aceitar. Mas esse assunto da origem do dinheiro é seríssimo. Então, quando você perguntou de tragédia, eu pensei em relação ao cliente. Mas eu tenho uma história que foi a maior tragédia para mim, não para o cliente. Que eu estava fazendo um programa onde esse banco só admite que seja distribuição de empresa para essa compra imobiliária se o cliente for dono de 100% da empresa, tá? Esse cliente, ele era dono de 33% da empresa e ele tinha passado todas as contas já estava tudo, já tinha feito o sourcing, né, o rastreio da origem das contas de investimento, tinha lá nas contas de investimento, dava para comprar 10 propriedades, sabe? Já estava tudo certinho, só faltava ele fazer a remessa para cá, e era da Lennar, inclusive, a casa. Fez a remessa, a hora que você sabe que nós precisamos do extrato, foi claro. Você passou, acabou de fazer a remessa, manda o extrato. Ele enviou o extrato, falei, mas não saiu da conta de investimento, isso aqui é uma distribuição da empresa? Ele falou, sim, a investimento está sendo muito lucrativa e eu resolvi fazer da empresa, tá? Só que o fechamento dele era em 2 dias. Se eu tivesse 2 semanas, eu botava os sócios dele junto no processo. O que aconteceu com isso? Ele pagou à vista, eu que fiquei sem um empréstimo. Então foi tragédia pra mim. É tragédia pra você, né? Porque ele tinha para pagar à vista, então ele não pagou a multa, fechou. Muito legal, muito legal. Mas esse do rastreio do dinheiro é um assunto. E isso eu acho que é importante, Sandra, porque passa segurança para os nossos clientes, né? Eu acho que muitos dos nossos clientes... Porque nesse caso ele tinha o dinheiro para comprar à vista, a maioria mas poderia ter sido uma tragédia, como você falou. Aí seria a minha maior tragédia. Sim. Se esse cliente que fez... Isso que eu falei, precisa da comunicação, Thiago. Sim, a comunicação é importantíssima. O que o teu cliente não comunicou? Com Se o teu cliente tivesse comunicado a tempo, ia dar um jeito, teria tido uma solução. Isso que eu falei, caiu no assunto. O cliente assumir que sabe o que está fazendo, não comunicar. E fazer algo que foi nós estamos todos no mesmo time, né? Exato. A gente tá fazendo uma coisa que tipo, não é ideal, tudo não tem problema. Avisa a gente, só avisa.
E como nós fazemos tantos, o teu time está super bem treinado. Você sabe que né, o nosso Lucas Amado, vem lá, Sandra, o cliente tal tá pensando em fazer não sei o quê. Ô, Lucas, você tá um mestre de empréstimo, mas o negócio. Eu já vou lá pro cliente, peraí, vamos marcar, depois eu vou pedir para ter uma conversinha com ele. Mas isso é importantíssimo, né, Tiago? Tá de olho em todos os detalhes. Inclusive, assim, o financiamento é tão sério que, além do trabalho que vocês fazem, nós também temos um trabalho de financiamento, né, na própria Authentic, que a gente tem lá nos nossos disclosures, né? Disclosures. Isso, eu adoro aquele seu livrinho lá. É um livrinho em português, viu, gente? Que lá fala o que fazer, o que não fazer. O que não fazer, eu adoro durante o financiamento imobiliário. Né? Sim. Então a gente compartilha isso. Isso que eu falei pra você. Se a pessoa seguir, isso, não vai ter problema. Não é? É ou não é? Tá a fórmula ali. E tipo, a fórmula é no pior dos casos. Né? Então ela é um pouquinho grande porque ela tá considerando todas as brechas. Mas se seguir aquela tua instrução ali, você sabe disso. Sim, vai dar certo. Vai dar certo. É isso, gente. Muito legal mesmo, viu? E outra coisa que eu acho que vale a pena a gente conversar aqui sobre o financiamento é como eu posso me beneficiar com refinanciamento. Olha, o refinanciamento, existem 2 tipos de refinanciamento. Existe o refinanciamento que em inglês chama rate and terms, tá? Que ele é somente para um benefício para o cliente, tá? Então, nesse tipo de refinanciamento, o cliente não faz aporte nenhum de dinheiro. Ele pode até, se a propriedade valorizou, ele não tinha prestado o total que pode, ele pode até colocar o custo, quase todo o custo do refinanciamento dentro desse empréstimo. Mas ele tem que ser feito para um benefício do cliente. O benefício pode ser diminuição da taxa, diminuição do prazo ou diminuição do valor, tá? Então, esse é o que fala refinanciamento por um benefício, tá? Aí existe a outra categoria, que é o refinanciamento que chama cash out, tá? Que a razão desse refinanciamento é um aporte de dinheiro. Então, nesse caso, ele pode tanto estar refinanciando um financiamento já existente. Quer trocar os termos do financiamento. Quer trocar os termos. E eles podem fazer um aporte, porque vamos dizer que ele emprestou, que a casa valorizou e hoje ele deve só 40%. E o programa permite 60%. Então ele vai lá, faz um aporte de dinheiro para seja lá o que for o plano na vida dele. Ou o cliente que, por exemplo, tem uma casa à vista. Apesar de ele nunca teve um financiamento, o nome é refinanciamento também. Porque refinanciamento, ele significa que é um financiamento que não é baseado numa compra. É o mesmo dono já existente que está fazendo um financiamento naquela propriedade. No caso do cash out, sim, o cliente pode. Normalmente, os termos emprestam. A maioria dos programas emprestam um pouco menos do que para a compra. Por exemplo, se a compra é 70%, no cash out é 60%. Ou pode, se na compra o programa é 75%, às vezes no cash out é 70%. Mas o cliente pode fazer um aporte do valor que ele tenha qualquer utilidade, para uma compra de uma outra propriedade, ou seja, qualquer necessidade que ele tenha. Mas sim, está disponível essa modalidade. Essa modalidade e é muito usada. Se tiver pago cash na propriedade, ele consegue pegar o dinheiro de volta para poder usar esse dinheiro no que ele quiser, em outros investimentos. Exatamente. Mandar para o Brasil, mandar para qualquer lugar. Exatamente. Muito legal, muito legal. E eu quero responder essa pergunta também para vocês, meus amigos, com uma experiência minha, tá? Como que você pode se beneficiar de um refinanciamento. Então, eu vou compartilhar com vocês o exemplo da minha casa onde eu moro hoje, por enquanto, que no próximo mês eu estou me mudando para a casa nova que eu comprei, estou reformando, hein? Vai vir. E essa casa é uma casa que eu paguei $500 mil, juro de 5,5%. Depois o juro abaixou e eu refinancei a 2,5%. Hoje a casa vale $1 milhão. A minha parcela do financiamento é $2.200. Eu estou saindo da casa para outra casa e vou alugar ela por $4.800. Então, está te ajudando a pagar a casa nova, né? Exatamente. Essa aí está ajudando a pagar a nova. Exatamente. Então, esse é um benefício do refinanciamento, né? Porque minha parcela era bem mais alta, o juro faz uma boa diferença. Se eu deixasse para comprar a casa quando o juro tivesse baixo,
eu tinha perdido o valor da casa. Tiago, né? Sim, exatamente. Eu acho que a gente tem que focar nisso. Você tocou num tema que a maioria dos clientes, eles não tem exatamente essa consciência. Eu sempre acho que o bom investidor, ele tem que se basear na compra da casa, não é na compra da taxa de juros. Sim. Né? Sim. Porque... deixa eu reformular então assim. Será que eu devo esperar o juro abaixar para comprar minha casa? É exatamente o tema que eu estava te falando. É uma concepção, às vezes, errada. Não. Um cliente jamais deveria deixar de fazer uma boa compra. Uma boa compra. Pelo momento da taxa. Tá? Por quê? Porque quando a taxa tiver... Primeiro que, se a taxa estiver num patamar que ela não vai cair, toda a indústria, toda a economia vai se adequar. Aquela taxa dos Estados Unidos estava nos últimos anos, sabia-se que não é real para alta, assim como a real para baixo não era do Covid. Mas a hora que chegar no patamar normal, né? Se o cliente deixou de comprar a propriedade quando a taxa estava alta, ele vai perder a valorização da casa depois quando a taxa abaixar. Tá? Então, na minha opinião, o cliente devia focar deve sempre focar numa boa compra, quando a propriedade é um bom investimento e não na taxa de juros. Muito legal, gente. Porque, acrescentando, né, nessa ideia da Sandra, é o seguinte: se você esperar quando a taxa baixar... A casa vai estar muito mais cara, ou não vai estar disponível. Exatamente. Você vai deixar um projeto interessantíssimo, um projeto que você sabe que tem um retorno bom. O cliente tomar a decisão que ele não vai comprar porque a taxa está alta, essa propriedade não vai estar disponível depois. E tudo funciona na lei da procura e oferta. Sim, exato. Então, tem mais procura quando o juro está mais baixo. E tem mais... Aí o preço sobe, né? Sim. E tem mais oferta quando o juro está alto. Sim. E o preço baixa. É isso aí, meus amigos. São dicas valiosas aqui, né, para pessoas, para investidores, para pessoas que querem comprar imóveis aqui e se beneficiar através do financiamento. Né? Maravilha. Estamos a postos. Com certeza. E é isso aí, Sandra. E o pessoal que quiser chamar você para fazer um financiamento, qual que é a melhor forma de contato aí com você? Olha, sempre a melhor... eu posso falar, a pior forma é ligar diretamente, porque você sabe como é que é a minha agenda. Sim. Agora, se enviar um recado, eu dou preferência até mais para o WhatsApp, porque como eu fico com o WhatsApp aberto numa tela enorme de computador o dia todo, então eu tenho como tá monitorando, né? E eu falo e escrevo ao mesmo tempo, você deve saber disso, né? Senão eu ia dar conta de responder todo mundo. Com certeza. Então, o cliente que ele faz um primeiro contato no WhatsApp, tá? Olha, eu fui indicado por tal, eu tô pensando no tal. E ele segue, porque eu posso estar em conferência, em reunião, eu já coloco ali o que eu preciso para pré-aprovação. Então, o cliente não precisa ficar esperando ter uma conversa comigo para prosseguir. Se ele seguir as minhas instruções, rapidamente ele vai ser com eficiência atendido. Tá? Muito legal. E é muito difícil quando um cliente ele faz questão de... Eu posso falar assim, qual que é a menor taxa que tem, mas quando ele fica muito curioso como vai ser o perfil dele, sem eu ter nenhuma informação, porque eu não sei para que ele aprova ainda também. Então, o cliente colabora, não leva muito tempo não. Ele só segue a instrução, rapidamente ele vai ser atendido. Formulário, vai ser atendido, né? Exato. E eu manda respondo. poucos documentos. Sim. Porque você precisa de ter dados para poder falar, né? Assim, dar até um diagnóstico para o cliente, em qual perfil ele se encaixa. Exato. Então, eu acho que a melhor forma é o WhatsApp. Pode ser text message também, né? Porque quando a pessoa não está acostumada com o WhatsApp, mas aí eu tenho que entrar para olhar. Às vezes eu passo horas sem olhar. No WhatsApp eu olho constantemente. Você quer compartilhar aqui com os nossos amigos seu WhatsApp? Quer compartilhar o Instagram? O que você prefere? Bom, no Instagram, você sabe que, até peço desculpa, mas você sabe que eu tô fazendo um empréstimo o tempo todo. O meu Instagram foi hackeado. Mesmo? Ficou hackeado por 1 ano e meio e voltou alguns meses e eu não tenho tempo de alimentar nada lá. Gente, as minhas amigas falaram que parece as minhas amigas falaram que parece um perfil fake, porque não tem quase nada lá. Mas é Sandra Misler, né? Que sabe que meu sobrenome é MIESSLER 88. Tá. Nós vamos colocar aqui na tela. Sandra Misler 88. E colocar também o WhatsApp da Sandra. E o meu WhatsApp. Se alguém quiser entrar em contato com ela. 305-332-0814. Ó, gente, isso que ela tá demonstrando aqui a prova que ela não precisa nem fazer marketing, viu? Não tenho tempo nunca. Que legal, Sandra, que legal. Graças a Deus, eu não muito a agradecer mesmo. As parcerias aí estão
né? Assim, é uma forma muito boa para vocês manterem esse negócio de vocês, né? Então é isso, minha gente. Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui presentes. Sandra, a gente agradece muito a sua presença. Acho que foi informações valiosas aqui para os nossos telespectadores, nossos amigos, nossos clientes. E para você ainda que não seguiu o Authentic nas mídias sociais, no YouTube, entra aí aqui no link que está na tela, clica no link desse vídeo que você está assistindo e segue a gente em todas as plataformas, nas formas de ter contato conosco e de ter acesso a conteúdos interessantes como esse, né? Direto do mercado, de quem faz, de quem tem experiência, e a gente ter esse privilégio de compartilhar com nossos amigos, né, Sandra? Eu que agradeço. Aliás, nós merecíamos ter um tempo assim, né, Thiago? Porque nós conversamos, tudo, tá aqui, tá, é isso, aquilo. Com bastante frequência, mas nunca temos tempo para ter uma conversa maior. Mas foi muito bom a presença da Sandra aqui e a gente fica muito feliz, tá? Espero ver vocês, amigos, nos próximos episódios do podcast, tá bom? Muito obrigado, Sandra. Obrigada. E até logo.